Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, verso 71. O grande segredo da vida está não nas dificuldades que passei, mas na seguinte pergunta: que valores aprendi a partir das dificuldades que enfrentei? Eu sou Carlão Almeida e este é o seu podcast No Caminho. Depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, meu pai não conseguia mais encontrar emprego em sua especialidade, a de pedreiro. Desesperado, ele aceitou uma ocupação como vigia noturno que ganhava $28 por semana. A depressão ensinou muitas lições valiosas e edificantes à minha vida. Aprendemos a importância de cada membro da família à medida que lutávamos para fazer o pagamento mensal da hipoteca da casa. Minha mãe lavava e passava roupas. Meu irmão Bill e eu vendíamos revistas de porta em porta. Os 3 garotos ajudavam a entregar leite. Todo mundo fazia fitas de chapéu para uma fábrica na vizinhança. A Grande Depressão nos ensinou a viver de maneira simples e frugal. Usávamos os sachês de chás várias vezes antes de jogá-los fora. O telefone só era usado em casos de emergência. Para economizar eletricidade, todos estudávamos e trabalhávamos no mesmo cômodo da casa. Também aprendemos a importância de evitar pegar dinheiro emprestado. Minha mãe costumava dizer: se você gasta mais do que recebe, está no caminho certo da falência. A Grande Depressão fortaleceu a nossa fé. Alguns anos de pobreza podem fazer mais pela maturidade espiritual de uma pessoa do que 10 anos de prosperidade. Olhe para trás com gratidão pelas lições que aprendemos. Do livro Too Soon to Quit, Cedo Demais para Desistir, do autor George Sweeting. Halterofilistas costumam dizer o seguinte: levante o peso até sentir que está queimando. O suor pinga das sobrancelhas, as bochechas ficam vermelhas, os músculos reclamam. Halterofilistas sofrem toda essa dor pelo propósito de renovar a vida e a força. Não adianta sentar e repousar o tempo todo, esperando com isso evitar o envelhecimento e a doença. Não foi assim que Deus criou o corpo humano. O músculo que não é usado atrofia. A circulação é reduzida à medida que as veias encolhem. Até as mentes mais brilhantes podem se apagar aos poucos pela falta de uso. Assim, Deus concedeu uma dádiva que nos motiva a manter a forma: a dor. Sim, a dor nos incentiva a corrigir aquilo que está errado. A dor certamente atraiu a atenção do salmista e por isso ele buscou os princípios divinos para a cura e a correção. O que aprendemos foi ainda mais extraordinário. Davi afirmou: foi bom para mim ter sido castigado. Trata-se de um eufemismo para expressar uma grande verdade. A depressão fortaleceu a nossa fé. Que lições incríveis! O que fortalece a tua fé neste momento? Se alguma coisa realmente incomoda você, isso pode ser um sinal positivo. E a frase de reflexão de hoje é: um homem que jamais sofreu, o que sabe ele da vida? Henri Soussault. Escrevendo aos nossos irmãos, o apóstolo Pedro afirma que eles deveriam se exultar por causa do plano de salvação que Deus concedeu. Em 1 Pedro 1,6, na parte B, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações e ainda sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Com certeza, os sofrimentos do crente estão condicionados no máximo a esta vida. Talvez julguemos que os anos a fio de aflições seja muito tempo para aqueles que passam por elas. Mas o que são 70 ou 80 anos comparados com a eternidade? Por isso,
O apóstolo Pedro descreve que essas amarguras são no presente e por breve tempo. Uma das confianças mais maravilhosas que o Evangelho proporciona àquele que crê é que toda agonia limita-se somente a esta vida. Nos novos céus e na nova terra não teremos motivos para sofrer. Apocalipse 21, no verso de número 4, diz: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pedro ainda usa outra condicional, se necessário. Com certeza, nós podemos afirmar que nem tudo na vida do crente é sofrimento. Deus tem proporcionado momentos bons e de alegria, concedendo-nos graciosamente muito mais do que pedimos ou pensamos. Além disso, nós ainda temos o consolo de saber que não sofremos sozinhos. Isso significa que em suas lutas, qualquer cristão pode contar com o apoio irrestrito de seus irmãos. E a igreja pode se regozijar na verdade de que sempre haverá compreensão e ajuda por parte daqueles que têm sido trabalhados pelo mesmo Espírito de Deus. Por essas razões, o apóstolo Pedro pode concluir: o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Pense nisso. Que lições você tem tirado dos seus momentos de sofrimento? Que valores tem aprendido a partir das dificuldades que estão enfrentando? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós o teu rosto e nos dê a paz.